Você sabe realmente quem é o seu cliente? Quais são as preferências dele? E mais ainda, você sabe por que ele escolheu o seu serviço e não o de um concorrente? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ajudar a responder todas essas perguntas. Roda a vinheta. Hoje nós vamos tratar do C do método CSV, ou seja, o cliente. Confesso para vocês que foi um pouco difícil selecionar o que eu ia colocar nessa videoaula. Até porque a minha intenção é fazer uma coisa sucinta para que vocês coloquem logo em prática. Então ela vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. A minha intenção é que vocês no final da videoaula consigam montar uma jornada do cliente de vocês. Para isso, vocês vão precisar saber como ter as informações para montar a jornada. Então eu vou ensinar vocês a fazer uma entrevista em profundidade, que para mim é a melhor forma de você tirar informações dos seus clientes. E para explicar para vocês o que é a jornada e o que é a entrevista em si, eu vou precisar falar de alguns conceitos. Então, se ficar alguma dúvida, se ficar alguma coisa mal entendida, alguma coisa que vocês acham que precisa ir um pouco além, enfim, qualquer coisa que vocês tenham de sugestão, coloca aí nos comentários e também já dá aquele like, porque ajuda bastante a gente a crescer o canal. Mas vamos lá para o computador. Eu resolvi começar com essa frase porque eu acho que ela é muito importante e eu acho que a gente acaba esquecendo. Todo negócio é feito por pessoas que geram valor para outras pessoas. Então, é muito importante a gente lembrar que sempre o seu negócio é feito por colaboradores e por você para gerar valor para o seu cliente. Assim como a gente agora, principalmente nesse momento, a gente está com muito medo do que vai ser o nosso negócio, de como vai ser esse mundo novo. Enfim, a gente tem sonhos, medos, objetivos, tarefas a serem cumpridas na vida, responsabilidades. O nosso cliente também. O nosso cliente também é uma pessoa que tem sonhos, medos, tarefas a serem resolvidas e feitas. Enfim, já nem me lembro mais o que eu falei. Mas, enfim, a gente precisa lembrar que o nosso cliente também é uma pessoa. E que a gente está trocando valores com eles. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Se eu estou indo ao médico, eu estou buscando naquele médico alguns valores. E esses valores podem ser segurança, podem ser a cura em si, é uma espécie de valor. Esperança, muitas vezes, dependendo do tipo da doença, eu estou procurando esperança naquela pessoa. Estou buscando conhecimento, uma tranquilidade naquele médico, enfim. E em relação ao médico, para mim, ele está buscando também os valores, no caso os valores monetários, ele está buscando uma certa gratidão, enfim, todas as pessoas, elas têm uma necessidade de alguns valores e todo o negócio são as trocas desses valores. Então é muito importante que você entenda o seu negócio como isso. Então tente pensar quais são os valores que os seus clientes mais valorizam, desculpa aí pelo trocadilho, e tente pensar também quais são os valores que você mais valoriza. O que você quer trocar com o seu cliente e o que você imagina que o seu cliente queira trocar de valor com você. O método CSV, cliente, serviço e venda, vocês já devem estar cansados de escutar essas 3 palavras, se estão aqui no canal. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreve, porque ajuda bastante a gente. Mas o cliente, só lembrando, é aquela pessoa para quem criamos o valor. O serviço é como fazemos para criar valor para o nosso cliente. E a parte da venda é como comunicamos esse valor para o cliente. Então sempre você percebeu que o cliente está sempre no centro do método CSV. Mas antes eu queria fazer um momento de reflexão. A gente está passando por um momento conturbado, a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão ficar, como é que as coisas, enfim, como é que vai ser esse futuro. Então eu acho importante a gente fazer essa reflexão e você diariamente tentar olhar o cenário do seu negócio e tentar descobrir para onde que está apontando o futuro do seu negócio, do seu segmento até de negócio. Essa história do novo normal, ela é complicada, né? Eu já nem gosto mais de falar de novo normal, porque eu acho que já está meio banalizado. Enfim, essa expressão já se tornou um pouco desgastada. Mas eu achei importante usar ela aqui. Porque se a gente tem um novo normal, a gente vai ter novas realidades, vamos dizer, em relação ao nosso negócio. E dentro dessas novas realidades está os novos hábitos de consumo. Então, os nossos clientes vão demandar o nosso negócio de certa forma, de uma forma que a gente ainda não consegue mapear. O que eu quero dizer com isso?
Tem três exemplos aqui que eu vou dar para vocês que eu já consigo ver para alguns segmentos de mercado. Por exemplo, maior busca por conteúdos online. Isso daqui tá fácil, todo mundo tá vendo. As pessoas estão buscando mais conteúdo online. Para o meu negócio em si, eu já vinha fazendo essa mudança desde o final do ano passado. Então eu já vinha me posicionando, já era o meu objetivo por esse ano de 2020, já era migrar para o online, 100% para online. Então sair dos treinamentos e da consultoria que eu prestava no presencial e fazer uma coisa mais online que eu pudesse chegar no Brasil inteiro, enfim, em qualquer lugar aí, pudesse ajudar uma pessoa que está lá no Acre, no Ceará, enfim, no Rio Grande do Sul. Essa era a minha intenção, chegar a mais pessoas. Com essa história do coronavírus, as pessoas começaram a criar conteúdo online, conteúdo de todo tipo, de todo jeito. Tem conteúdo bom, tem conteúdo ruim. Ou seja, a quantidade de concorrência que eu vou enfrentar agora é muito maior. Então, todo aquele plano que eu tinha feito há 6 meses atrás, que nem é tanto tempo, já mudou completamente. Então, ele já teve que ser reavaliado. Então, pense, como que essa enxurrada de coisas online vai afetar no seu negócio, no seu segmento de mercado. A maior adesão a compras online. Também é uma coisa engraçada, né? Eu sempre fui um cara que fiz compra online, eu não lembro qual foi a última vez que eu pisei no banco, se não fosse para depositar um dinheiro de fato ou para tirar um dinheiro, ou seja, isso não tem como fazer, né? Principalmente depositar, não tem como fazer fora do banco, mas eu não consigo, eu sou um cara bem online há muito tempo. Mas a grande realidade é que a maioria do brasileiro, a grande maioria do Brasil, são de pessoas que ainda não confiavam muito no online. Então, se você parar para pensar, as pessoas gostam muito de pagar conta, a grande massa, na lotérica, no caixa do supermercado. As pessoas não sabem como mexer num aplicativo de celular ainda, de banco principalmente, né? Os outros aplicativos sim, mas o de banco eu acho que o pessoal fica com medo de pôr cartão, de comprar no Mercado Livre. Enfim, eu conheço até pessoas jovens que ficam com medo de comprar no Mercado Livre. Mas agora vão ser obrigadas a comprar, porque o mundo está mudando. Essa coisa de ir mais para o online vai obrigar essas pessoas a entrar de cabeça nisso. Então, mas o seu negócio está preparado para esse seu cliente migrar para o online? Eu fico pensando, eu vou usar como exemplo muito clínicas de fisioterapia, porque eu prestei bastante consultoria para clínicas. A clínica de fisioterapia é basicamente um serviço que tem que ser em loco, né? Principalmente quando a pessoa está com dor, tal, tem que ser uma coisa manuseada, tal. Mas será que não tem outro tipo de serviço que a clínica possa criar que vá para o online? Então aqui, nessa maior adesão de compras online, eu não quero dizer para você pensar só na questão da compra online em si. Eu vendo uma capa de celular, ou eu vendo um mouse, eu vendo um computador. Isso é fácil pensar no online nisso. Mas se você presta um serviço, será que tem alguma parte do seu serviço que você possa vender online? Será que tem um tipo de serviço, vamos dizer, aulas de alongamento, ou então algum tipo de questão que um fisioterapeuta poderia vender online, mesmo sem prejudicar a clínica? Ou seja, ele tem a clínica no presencial, mas ele tem aquele braço no online. Como fazer para você ter um braço no online? E a outra questão é esse home office em alta. Eu coloquei aqui o home office em alta porque eu acho que algumas coisas vão acontecer. Muitas empresas já falaram, já sinalizaram que vão continuar o esquema do home office. Então não importa quando voltar, como voltar, mas elas vão continuar com home office. E o que isso significa? Eu vejo logo no segmento imobiliário, né? Tem muitas empresas que não estão renovando aluguéis de andares inteiros. Então, o que vai ser desses proprietários? Como que eles vão alugar isso para as pessoas? E o que vai ser dessas imobiliárias? Enfim, como é que vai ficar esse negócio de aluguel de andares, né? Eu acho que vão acontecer muitas parcerias e na hora que isso voltar para o presencial de novo, a parte dos coworkings, ela vai crescer bastante ainda. Eu imagino que vários desses andares virem coworkings. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo home office, elas viram
que não tem nada de glamuroso em fazer home office, até é mais difícil você fazer home office, porque você precisa focar mais e na casa tem muitas distrações. Eu tenho um filho pequeno, então sempre para gravar esses vídeos, para fazer roteiro, para fazer toda a parte do método em si, desses vídeos, é muito complicado, porque a criança está andando toda hora na casa, está chorando, está falando, tentando falar, né, no caso do meu filho. Mas, então as pessoas vão buscar outras soluções. Eu imagino que a empresa vai tirar dos ombros dela esse custo, né, de ter que alugar um andar inteiro, de ter que passar uma infraestrutura, mas que isso vai ficar um pouco na mão do colaborador. Então, as pessoas vão acabar buscando estações de trabalho em coworkings. Então, uma das coisas que as pessoas que têm esse andar, né, o proprietário desse andar poderia fazer, é dividir em baias pequenas, salas pequenas, enfim, tentar criar algum blend de coworking com empresa, alguma coisa que ainda não exista. Tente enxergar, tente entender o que isso vai fazer no seu segmento de mercado. Uma coisa que eu lembrei aqui do home office também. Se você tem um restaurante que está naquela área de muitos escritórios, pode ser que aquele volume de pessoas que você estava acostumado não volte a trabalhar naquela área. Então se prepare para isso. Tente entender como é que você pode pegar essa comida, mandar para outras áreas, fazer um delivery, enfim, ou ligar para os clientes antigos e perguntar para eles: poxa, vocês querem que eu entregue um PF para vocês todo dia? Faz um sistema de assinatura. É isso que eu quero fazer para vocês entenderem com o método CSV. Então tenta no cliente, tenta entender o que o seu cliente quer, o que para ele é importante. No serviço, a gente vai aprender a desenhar esse serviço para essa nova realidade, a melhorar esse serviço, a tentar ver novas possibilidades que você tem no seu negócio. E na parte da venda, como que a gente vai comunicar esse novo serviço para esse cliente. Por que é importante a gente entender o cliente, né? Nem deveria perguntar isso, mas eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Para perceber que eles são diferentes e evitar erros comuns como: todo segmento tem as mesmas necessidades. Isso é muito comum, a gente achar que todos os segmentos de cliente de um negócio têm as mesmas necessidades. Vamos voltar lá para o exemplo das clínicas de fisioterapia. Tem 2 segmentos que aparecem em quase todas as clínicas que eu fiz consultoria. Um é o segmento dos idosos e o outro o segmento dos atletas, que são pessoas que têm lesão, tal, enfim, que querem voltar a competir. Esses atletas não necessariamente são atletas profissionais, são apenas pessoas que gostam de correr, enfim, esquiar. E aqui fica claro, o idoso ele quer voltar a ter um movimento, uma vida de qualidade, e o atleta também quer voltar a ter um movimento, uma vida de qualidade. Mas são necessidades diferentes. O atleta quer voltar a competir, quer voltar a ter um alto desempenho. E já o idoso não, ele quer ter um pouco de qualidade de vida. Ele sabe que ele não vai ter mais aquele desempenho que ele tinha quando ele era jovem. Então ele quer uma maior qualidade, ou viver um pouco sem dor. Enfim, controlar a dor. Vocês percebem que as necessidades são diferentes? Então não trate o seu cliente como se todos os segmentos de cliente daquele negócio tivessem as mesmas necessidades. Todas as regiões têm os mesmos tipos de cliente. Isso eu sofria muito na consultoria, porque eu acabava fazendo, vamos dizer, até em clínicas, acabava fazendo uma consultoria para uma clínica que está numa certa região, e aí o dono da clínica pegava aquela consultoria e ia aplicar em outra clínica que estava em outra região. Então, como eu falei lá no começo, mudou o segmento de cliente, mudou a região, mudam as necessidades. Então você tem que tentar entender quais são as necessidades do seu negócio. Então se você tem, por exemplo, um restaurante, tenta entender para cada unidade de negócio, para cada restaurante seu, o que é importante, quais são os segmentos de cliente principais em cada local daquele. Muitas vezes você vai perceber que os segmentos mudam bastante dependendo da região. Então serviços iguais têm sempre os mesmos segmentos de cliente. Na parte do restaurante isso fica muito claro. Então, se você tem um restaurante que está numa área residencial e tem um restaurante que está numa área de negócio, vai ser bem diferente. Apesar de ser o mesmo restaurante, ele vai ter segmentos de cliente bem diferentes. Um vão ser homens de negócio, que têm necessidades, homens e mulheres de negócio,
que tem necessidades de fazer reuniões, de ter uma certa privacidade ou de, enfim, fechar um negócio durante um almoço, um jantar. E outros são famílias, muitas vezes com crianças, então ambientes que têm mais barulho, que são mais permissivos com barulho, enfim. A mesma marca, o mesmo restaurante pode ter segmentos de cliente completamente diferentes. E você conhece realmente o seu cliente? Essa foi lá a pergunta que eu fiz na introdução do vídeo. Aí eu trouxe essa ficha cadastral, que é uma ficha cadastral que eu peguei na internet. É um modelo de hotel, né? Até fala aqui o logo do hotel, tem alguns erros, enfim. Essa ficha eu trouxe para mostrar que a gente sempre se depara com algo parecido, independente do negócio ou do serviço que a gente vai contratar. Mas essa ficha cadastral realmente ajuda você a entender o seu cliente? E ao meu ver, não. Ela é cheia de problemas. Porque na verdade ela só classifica o cliente, mas ela não te dá insights de verdade. E aí você pode cair em certas armadilhas. Por exemplo, a profissão é uma coisa que é perguntada aqui. Então, no exemplo do hotel, o cara trabalha em banco. Então ele vai gostar ele trabalha em banco e está aqui, né? Tem sempre a pergunta do que você veio fazer aqui. Tá aqui, motivo da viagem. O motivo da viagem dele é negócios. Então, se ele trabalha em banco e o motivo dele é negócios, ele quer um quarto XYZ virado para a face do sol, porque o sol... Cara, você vai inferir um monte de coisas sobre uma pessoa que muito provavelmente não tem nada a ver com aquilo. Então, você vai cair em generalismos e em armadilhas que vão ser ruins para o seu negócio. Não identifica qual o motivo de escolher o seu hotel e não o outro. Então, uma ficha dessa, ela não consegue perguntar, na verdade, ou se ela consegue até às vezes perguntar, mas não consegue entender por que o cliente escolheu aquele hotel e não outro. Não identifica quais as preferências em relação ao serviço. Eu já falei isso, né? Uma ficha dessa não consegue saber que tipo de quarto que a pessoa gosta, a hora que ela acorda, a hora que ela dorme, enfim, não consegue ter insights sobre a rotina dessa pessoa, sobre as preferências dessa pessoa. Mas a melhor coisa disso é que a melhor forma de conhecer o seu cliente é perguntando para ele. Tão simples quanto isso. E por isso que a gente vai ver a questão da entrevista em profundidade, que nada mais é do que a gente perguntar para o cliente o que realmente ele quer. Então o objetivo dessa videoaula é ajudar você a conhecer melhor os seus clientes para prover um melhor serviço e vender mais. E aqui é um conceito que eu queria começar a falar para vocês, que é usuário versus comprador. A minha vida inteira de treinamentos e de consultorias, eu sempre falei sobre a diferença entre cliente e usuário. Porque é assim que está em livros, é assim que a teoria fala, né? O cliente é quem compra e o usuário é quem usa o serviço. Sendo que quando eu cheguei no método CSV, eu tentei quebrar isso em formas diferentes. Porque eu acredito que cliente é uma palavra muito forte. No nosso idioma, essa história do cliente e usuário, ela vem muito do inglês. Mas no nosso idioma, cliente é uma palavra muito forte. Então, eu quebrei de duas formas. A parte do cliente que está relacionada com o serviço, só lembrando, né, o cliente é para quem nós criamos o valor, mas a parte do cliente que está relacionado ao serviço, eu chamei de usuário. E a parte do cliente que está relacionada com a venda, eu chamei de comprador. Esse cliente ele pode ter esses dois papéis. Vamos pensar em mim comprando um celular. Se eu for comprar um celular, eu vou ter uma parte de conhecimento, de pesquisa, depois uma parte de avaliação, que eu vou, será que eu compro? O conhecimento e a pesquisa, assim, eu vou entrar no YouTube e ver quais são os modelos de celular, os mais novos, o que tem, o que não tem. Aí a parte da pesquisa também, eu vou ver, será que eu quero um celular da Apple? Será que eu quero um Android? Se eu for querer um Android, aí mais pesquisa ainda, porque eu vou entender qual é a marca, enfim, quais são os prós e os contras. E depois daquele momento eu comprei. A partir do momento que eu comprei, eu passei de comprador, ou seja, de um cara que tinha necessidades relacionadas à compra,
de achar o melhor preço, achar o melhor negócio, achar o melhor custo-benefício, as melhores funções que aquele aparelho teria para mim, na minha vida, não necessariamente na vida da minha mãe, da minha esposa, do meu pai, mas para mim. E passei a virar um usuário, ou seja, a partir daquele momento eu não me preocupo mais em negociar um bom preço, em pesquisar coisas sobre o celular, não, a partir daquele momento eu me preocupo em como usar aquele dispositivo da melhor forma possível. Então mudam todas as necessidades. Então nesse exemplo eu sou as duas pessoas, né? Eu tenho os dois papéis, o papel de comprador e o papel de usuário, mas se eu estivesse comprando um celular, por exemplo, para minha esposa, eu teria o papel de comprador, mas não teria o papel de usuário. O papel de usuário seria dela. Uma forma muito legal da gente enxergar esses dois papéis de comprador e de usuário, é a jornada do cliente. Então, o que é a jornada? Nada mais é do que uma representação gráfica da experiência de um cliente em relação a um serviço. Então, mais ou menos isso que eu falei para vocês. Desde a parte do awareness aqui que eu chamei, que é a parte do conhecimento, até a parte do pós-serviço. Então, no caso do celular, seria desde a parte da pesquisa que eu iria começar a fazer. Eu senti a necessidade de comprar isso, ou para mim ou para outra pessoa como um presente. Então, desde essa pesquisa, desde essa necessidade, até a parte do pós-venda. Então, como é que é essa assistência técnica? Enfim, isso tudo é uma jornada. E eu gosto muito de fazer a jornada, porque no começo, aqui vocês olham persona inicial, geralmente isso eu faço com base na entrevista que eu fazia com os donos do negócio. Então, assim, essa persona inicial era o que o dono do negócio imagina em relação ao cliente dele. E aí depois eu vou trabalhar toda a parte de entrevista, de levantamento de dados, de construção de serviço, de melhora de venda, e aí eu vinha com uma jornada atualizada. Olha, aqui são os pontos de oportunidade que a gente tem. Nesses pontos de oportunidade, as sugestões são essas, porque na verdade o seu cliente quer isso. Então ele via a situação atual da jornada com a situação futura da jornada. Era uma forma de eu tangibilizar o meu serviço. E vendo isso tinha uma grande aceitação, né? Depois por parte do cliente, porque tudo ficava claro para ele o que foi feito de serviço. E é isso que eu quero que você faça. Tente entender nessa persona inicial, você vai ver lá no exercício complementar para baixar. Tente criar nessa persona inicial as coisas que você imagina que seu cliente passa. Lembra que sempre na jornada você tem que fazer as etapas baseadas na visão do cliente. Então, eu sinto a necessidade de tal coisa, eu vou até a loja. Então pensa como se você fosse o cliente. Você vai ver que é um exercício bem legal. Então, para que eu uso? Como eu já falei, para entender as etapas do processo, para mapear as deficiências e oportunidades. Vocês vão ver lá no exercício complementar também, que eu uso muito a parte, não está nessa jornada, mas a parte de cor. Então eu uso muito o verde, o amarelo e o vermelho como pontos de, poxa, tá super ótimo isso, como pontos de atenção e provavelmente como pontos de melhora urgente. Então, tentem usar também essa parte das cores. E também visualizar as diferenças do antes e depois. Como eu já falei para vocês, né, que eu vinha falando, eu usava bastante a jornada para mostrar para os meus clientes qual era a situação antes do serviço e depois a situação depois que eu havia mexido no serviço. Então convido vocês a fazerem isso também. Depois que virem todas essas aulas de cliente, serviço e venda que eu vou gravar para vocês, que façam de novo a jornada percebendo essas mudanças. Outras considerações: a jornada ela não inclui apenas as etapas que os clientes têm contato com a empresa. Isso daqui é muito importante, porque isso é uma coisa que as pessoas acabam esquecendo. E tem um exemplo muito bom para ficar claro para você. Por exemplo, agora a jornada em relação aos restaurantes. Todas as jornadas em relação aos restaurantes, elas estão começando com um parceiro, porque você acaba não podendo mais ir até o restaurante. Então ela começa lá com o Rappi ou com o iFood,
ou com qualquer outro delivery. Então, essa parte do Rappi, essa experiência, essa parte da jornada que está antes do restaurante em si, ela não está... O cliente não está tendo contato direto com a empresa, ela está tendo contato com o parceiro da empresa. Mas isso faz parte da jornada do cliente. Então, entenda isso e mapeie tanto partes que o cliente tem contato de fato com a sua empresa, quanto partes que ele tem contato com parceiros. Às vezes a assistência técnica lá no pós-venda, ela é prestada por outras empresas. Então isso também faz parte da jornada do cliente. Então atente-se bastante para isso. Cada segmento tem uma jornada diferente. Bem, isso eu já falei bastante, mas é só para ficar claro que cada segmento de cliente vai ter uma jornada diferente. Lá no exercício eu coloquei 3 segmentos. Você pode ter mais segmentos, então o exercício ele está no Excel, então você vai colocando linhas e colunas conforme for a necessidade de vocês. Mas é importante entender que vocês vão ter que quebrar em alguns segmentos. No mínimo 3 segmentos eu acho que é o normal. Identificar os coadjuvantes no processo. Isso aqui é muito importante. A gente sempre pensa no nosso cliente, mas a gente esquece, às vezes, nos influenciadores dos nossos clientes. Então vamos lá para o exemplo de novo da clínica de fisioterapia. Se a minha mãe está fazendo vai fazer um tratamento de fisioterapia e pede minha ajuda para fazer essa parte da pesquisa, para ajudar ela a decidir em qual clínica que ela vai se tratar, eu sou um ator que está fazendo a parte de ator, vamos dizer, coadjuvante, desse filme, na parte de comprador. Mas no momento que ela fecha o serviço, eu também tenho um papel a ser cumprido. Ela vai passar pelo tratamento, mas eu, de certa forma, também vou estar olhando, porque eu participei do processo de compra. Então, mesmo que eu não queira, eu já estou envolvido naquela compra. Então, eu vou querer saber se realmente ela está evoluindo, se realmente ela está melhorando. Para o cliente em si, ou seja, para minha mãe, de fato, é mais fácil perceber a evolução dela. Ela está vendo que está tendo menos dor, que está conseguindo se locomover melhor. Mas e para mim? Como que eu percebo que ela está melhorando de fato? Como que eu percebo que eu ajudei ela a tomar uma boa decisão na hora que decidiu por aquela clínica e não por outra clínica? Vocês percebem? Tem outras pessoas que estão envolvidas no processo de compra e no processo de uso de um serviço. Então, fiquem espertos para tentar identificar quem são essas pessoas na hora de fazer a entrevista. O desenho da jornada atual te ajudará no processo da entrevista. Na hora que vocês forem fazer a entrevista, preencham já essa pré-jornada, essa jornada que você acha que é o que acontece com o seu cliente hoje. Porque isso vai te ajudar a levantar alguns pontos de atenção, de oportunidade, algumas coisas que você quer confirmar. Poxa, será que o meu cliente procura o meu serviço no Google mesmo? Aí na hora que você fizer a entrevista, você vai começar a perceber, não, na verdade eu não vendo pelo Google, eu vendo por parceiros. Então no caso da fisioterapia, são médicos que me indicam. Eu peguei uma clínica uma vez que acho que 80% da clínica era indicação de um médico, o que é um problema, que eu coloquei como ponto de atenção. Porque se acontece alguma coisa com aquele médico, se aquele médico para de atender, se aquele médico, enfim, não gosta mais de alguma coisa daquela clínica, acabou com 80% do faturamento da clínica. Então vocês percebem? Vocês precisam entender quais são as pessoas que estão naquela jornada, de onde realmente o seu cliente vem. O achismo é muito fácil, mas o achismo pode levar ao fim de um negócio. As etapas principais são conhecimento, avaliação, compra, entrega e pós-venda. Então, na parte do conhecimento, a gente quer saber como que a gente aumenta o conhecimento em relação ao nosso produto, como que a gente faz com que mais clientes saibam do nosso produto. Então, isso é lá na parte de venda. A parte de avaliação também, como ajudamos os clientes a avaliarem melhor a nossa proposta de valor, a perceberem que nós somos melhores que alguns concorrentes. Isso também vai para a parte de venda. Então, a parte de compra em si é como permitimos que o cliente compre os nossos produtos e serviços. Lembra aquela parte que eu falei, poxa, será que o seu cliente consegue comprar online? Será que o seu
cliente se você aceita cartão ou não. Bem, isso são só alguns exemplos, mas isso daí é a parte da venda em si. E a parte do serviço é a entrega, né? Que é o serviço. Aqui não é entrega no sentido delivery, é entrega no sentido da entrega do valor. Então, como entregamos a nossa proposta de valor aos nossos clientes, e o pós-venda, né? Como oferecemos um apoio de pós-venda para o nosso cliente. Então, como eu falei, essas 3 primeiras etapas, grandes etapas, são relacionadas à venda, ou seja, relacionadas ao papel de comprador da pessoa, do cliente. E as próximas etapas são relacionadas ao papel de usuário, da pessoa que usa o serviço. Então vamos falar agora do comprador. Uma coisa para vocês atentarem na hora de fazer a entrevista, que são os insights principais que você quer levantar, que você quer tirar do seu cliente. Eu tentei fazer esse slide para que você tenha essa colinha na hora e não esqueça de perguntar ou de tocar nesses assuntos. A primeira coisa é a necessidade prioritária. Quando não dá mais para adiar, não existe prioridades no plural, existe prioridade. Prioridade é aquela coisa prioritária, a coisa que é mais importante naquele momento. Então só tem uma coisa que é mais importante naquele momento. Você precisa descobrir quando que o seu serviço se tornou a coisa prioritária na vida do seu cliente. Vamos para o exemplo de uma TV. Uma pessoa tem uma TV antiga, quer trocar, a TV não tem uma resolução muito boa, mas a pessoa também nem assiste tanto TV. Então, um dia eu troco. Então essa pessoa vai procurar uma compra de oportunidade. Vou trocar na Black Friday, vou trocar, enfim. Quando aparecer uma boa oportunidade para isso. Então não tem uma prioridade, não tem uma necessidade prioritária nisso. Agora, e esse geralmente não vai ser o seu melhor cliente. O melhor cliente vai ser aquele que você vai identificar que a partir de um certo gatilho, a partir de um certo momento, aquilo se tornou a total prioridade da vida do cliente. Ou seja, eu sou um ávido por ver TV e de repente a minha TV pifou, parou, não tem mais conserto. Então a partir daquele momento, aquilo se tornou prioridade número 1 para a minha vida. Os fatores de sucesso. O que ele busca obter? Quais são as coisas que ele vai usar para medir que ele teve sucesso naquilo? Então, no caso da clínica de fisioterapia, como que ele vai medir se o tratamento deu certo ou não deu certo? Então, isso é muito importante você entender. Para cada segmento de cliente, você vai ter algumas nuances desses fatores de sucesso. Barreiras percebidas. O que pode estar impedindo o seu cliente de comprar de você? Às vezes, pode ter, por exemplo, uma barreira social, uma barreira emocional, sabe? O cliente não compra de você porque tem vergonha. Você vai ver também, algumas coisas dessas, elas acabam se repetindo na parte de serviço. Mas vocês vão ver que tem também barreiras lá na parte de serviço, que a gente chama de dores lá no caso, que, por exemplo, um médico de impotência. Poxa, tem uma barreira social aí absurda, uma barreira cultural. Muitas vezes a pessoa não quer dizer que ela está se consultando num médico de impotência. Então, como que você faz para quebrar isso? Ou como você faz para trazer esse tipo de serviço mais para uma coisa mais privada? Então, para a pessoa não se sentir tão exposta. Enfim, tenta entender quais são essas barreiras. E não só barreiras funcionais, barreiras de usabilidade, de função, de gateway de pagamento, essas coisas mais mundanas, como também barreiras sociais e barreiras emocionais. A jornada do consumidor, né? Então, tenta pegar naquele, como eu já falei, na sua jornada e levantar partes e etapas da jornada que você acha que é importante confirmar com o seu cliente. Então, tenta entender e também a parte dos atores, né? Se tem algum ator que influencia o processo em cada uma dessas etapas. E os critérios de decisão. Os critérios de decisão são os atributos que ele usa para comparar você com o concorrente. Então, para cada segmento também de cliente, você vai perceber que são critérios de decisão diferentes. Por exemplo, nas clínicas de fisioterapia, os idosos, o segmento de clientes dos idosos,
muitas vezes tem como um critério de decisão o acolhimento. Então, se aquela clínica acolhe você, se as pessoas são simpáticas, se são gentis, isso é um critério de decisão, às vezes, muito maior do que a capacidade técnica da empresa em si, né, do corpo de fisioterapeutas. Então, tem critérios de decisão que você pode achar que seu cliente leva em consideração e no final você vai ver que alguns segmentos levam de fato e outros segmentos talvez não levem em consideração aqueles que são os critérios que você pensa. E a primeira coisa que a gente tem que pensar são nas tarefas. O que são as tarefas do serviço? É o que o seu cliente está tentando conseguir quando ele contratou o seu serviço. Então, se você está indo num restaurante, o que o seu cliente está tentando conseguir quando ele vai no seu restaurante? Quais são os problemas que ele quer solucionar? Que necessidades ele quer satisfazer? É muito importante a gente tentar pensar aqui em algumas coisas que ficam esquecidas. Então, eu estava dando o exemplo do restaurante, por exemplo. Se você pensar assim, você vai falar, o cliente sempre está querendo fazer uma alimentação, matar a fome. Essa é a tarefa principal do cliente. Não necessariamente. Às vezes, um casal de namorados jovens querem ir num restaurante mais para passar um tempo juntos do que para comer de fato. Então, você tem que entender, cada segmento de cliente vai ter uma necessidade diferente. Então, e cada negócio vai ter um problema diferente, vai ter uma necessidade que o cliente quer solucionar de uma forma diferente. Como eu falei, cada segmento tem tarefas diferentes. Lá no exemplo, os clientes da fisioterapia têm tarefas completamente diferentes, né? No caso, os idosos querem conseguir aquele movimento de volta e os atletas querem voltar a competir. Então, são tarefas diferentes, são tarefas até que são parecidas, né? Vamos dizer assim, que é uma volta de um movimento de qualidade, mas que no final, no frigir dos ovos, elas são bem diferentes. As tarefas, elas mudam dependendo do contexto. Então, a mesma pessoa, ela pode ter tarefas diferentes para serem cumpridas dependendo do contexto. Por exemplo, se eu vou num restaurante e eu estou fazendo uma reunião de negócio, as tarefas que eu tenho que cumprir naquele momento são XYZ. Se eu for no restaurante com a minha família, as tarefas são completamente diferentes. Então, no caso da reunião de negócio, talvez eu queira conversar em privacidade. Isso é uma tarefa. Talvez eu queira uma boa carta de vinhos. Enfim, é uma tarefa também. Talvez eu queira passar mais tempo, porque é um processo de negociação. Eu vou passar 2, 3 horas, 4 horas, então eu não quero que ninguém me enche o saco quando eu estou ali tentando fazer aquele negócio, fechar aquele negócio. Já quando eu estou com a minha família, uma tarefa muito provavelmente de ir num restaurante é simplesmente sair de casa, colocar meu filho para olhar o mundo lá fora, para ver, para passear, para ver gente. Tem um certo período que eu posso passar fora, porque a criança também quer voltar para casa. Então, as tarefas são completamente diferentes. E no final, são as tarefas do cliente que definem os seus concorrentes. Então, no caso, se eu tenho um restaurante que as tarefas principais dos clientes que me procuram naquela unidade do restaurante é fazer reuniões, eles podem ir ou no meu restaurante, ou numa, sei lá, se são pessoas que fumam, numa casa de charuto, ou numa importadora de vinho que pode sentar lá para fechar uma sala numa importadora de vinho para poder tentar fechar um negócio, ou pode alugar uma sala de reunião em algum lugar, em algum desses mais ou menos coworkings, né, que alugam salas de reunião. Enfim, essas pessoas começam a ser minhas concorrentes para aquelas tarefas de cliente. As dores. O que é? O que aborrece seus clientes antes, durante e depois do seu serviço? Como eu falei antes, naquele exemplo do médico de impotência,
Então, são coisas que aborrecem os seus clientes antes de contratar o seu serviço. Então, a pessoa já está passando por alguns problemas, algumas dores, vamos dizer assim, emocionais e sociais antes mesmo de contratar o seu serviço. Então, naquele processo de compra. Durante o serviço, aquelas dores também continuam. Então, como que você vai fazer para acabar com essas dores ou para pelo menos minimizar essas dores? O que dificulta a execução das tarefas? Aqui são dores mais funcionais, né? Então, você tem, por exemplo, uma clínica de fisioterapia que não tem elevador, que só tem escada. Poxa, isso dificulta bastante o cliente a chegar na clínica, porque às vezes ele está com dor, não está com movimento difícil. Os tipos de dores principais são funcionais, sociais e características indesejadas. Então, funcionais é quando é alguma função mesmo do serviço em si. Sociais é mais ou menos aquilo, sociais e emocionais, né? Aquelas que eu já dei de exemplo para vocês. E características indesejadas é, por exemplo, um serviço de academia. Poxa, mas eu não gosto de fazer aeróbico. É uma característica indesejada daquele processo que eu tenho de ir para academia. Então, tem alguma forma de montar um treino de academia para a pessoa que não tenha o aeróbico, mas que tenha todos os benefícios que o aeróbico daria para aquela pessoa? Eu garanto que tem. Então, assim, a gente tem que entender como que seria esse processo. Isso são características indesejadas. Então, pense sempre que existem... na verdade, isso daqui deveria ser até uma afirmação. Existem obstáculos em relação ao seu serviço. Com certeza existem. Então, tente identificar quais são esses obstáculos. A parte de ganhos é quais são os ganhos principais que os seus clientes esperam obter. Então, os tipos de ganhos são os ganhos necessários, os esperados, os desejados e os inesperados. Os necessários são aquilo que é o básico. Ele pegou o seu serviço, ele contratou o seu serviço para ganhar no mínimo aquilo. Os esperados são aqueles ganhos que estão ao redor daquela questão. Então, por exemplo, vou comprar uma TV. Então, o ganho necessário lá, as características, né, que eu dou mais importância para uma TV é a resolução. Então, na hora que eu comprei, era um ganho necessário que ela tivesse uma resolução boa. Um ganho esperado, porque, poxa, é uma TV nova, então ela deve gastar menos energia. Um ganho desejado, assim, poxa, dado que ela é uma TV nova, ela deveria ter já um botãozinho para o Netflix, um botãozinho para o Amazon Prime, uma coisa mais fácil no controle, um comando de voz, alguma coisa assim que fosse mais tranquila. E o ganho inesperado poderia ser, por exemplo, uma parceria com a Netflix, que ela me dá 1 ano de Netflix grátis porque eu comprei a TV. Isso é um ganho completamente inesperado. Não fazia nem parte do meu processo, mas eu acabei ganhando aquilo. Qualquer ganho, isso é muito importante, qualquer ganho só é válido quando percebido. Então sempre tangibilize, sempre faça o cliente entender que ele está tendo aquele ganho, porque senão passa ao largo. Muitas coisas que você está fornecendo para o seu cliente, o cliente não está percebendo que está recebendo aquilo de fato. Ele percebe que o seu serviço é melhor do que o outro, mas ele acaba não percebendo por quê. Vamos lá para a entrevista em profundidade. O problema das entrevistas de marketing é que as pessoas não pensam o que sentem, não falam o que pensam e não fazem o que falam. Essa frase eu gostei bastante, eu acho que ela é do Ogilvy, mas eu não sei ainda, sinceramente, eu procurei, eu não achei o autor da frase. Mas eu acho que ela diz muito do que eu chamo de modo pesquisa, né? Então, cuidado com o modo pesquisa. Que eu acho que as pessoas, toda vez que elas estão respondendo, que elas estão fazendo uma entrevista, que elas estão respondendo a algum questionário, elas entram no modo de defesa, mesmo que elas não saibam. Elas entram no que eu chamo de modo pesquisa. Aquela defesa. Ela começa a responder coisas que ela acha que você quer que ela responda e ela começa a esconder algumas coisas que para você seria muito importante saber. Então, cuidado com esse modo pesquisa.
Uma forma de você evitar esse modo pesquisa, que a pessoa entre nesse mecanismo de defesa, é não conduzir a entrevista por um roteiro de perguntas. Então não tenha 10 perguntas que você vai ticando cada pergunta e vai fazendo perguntas para a pessoa. A entrevista ela tem que ser um bate-papo agradável. Uma coisa engraçada é que várias vezes eu fiz entrevistas que as pessoas me agradeceram no final. Ou seja, o bate-papo foi tão bom, foi tão agradável que a pessoa nem viu a entrevista passar e acabou agradecendo pelo aquele bate-papo. E eu tirei todas as informações que eu gostaria de ter tirado das pessoas. Então, tente fazer dessa forma. Gravar vai te dar mais liberdade. Então, tente gravar a entrevista. No começo da entrevista, você pede para a pessoa, óbvio, autorização. Explica que você está gravando, que a gravação vai te ajudar porque você não vai precisar ficar anotando as coisas e vai poder se dedicar mais a entender a história da pessoa, a perguntar mais para a pessoa, que aquela gravação não vai ser usada para fora da empresa, que aquilo é só para você ou para algum treinamento que você vai dar, para mostrar para alguma pessoa, enfim, dê a tranquilidade que a pessoa precisa para que você possa gravar, que vai te ajudar bastante. Antes de falar quem pode fazer a entrevista, quem deve fazer a entrevista, qual é o perfil legal do entrevistador, eu queria falar quem não deve fazer a entrevista. Pessoas que não devem fazer entrevista são vendedores ou qualquer um que foi envolvido no processo de venda com o cliente. Essas pessoas elas já têm interesse, elas já estão... o cliente em si já marcou essas pessoas como fazendo parte do processo. Então seria legal que o entrevistador fosse uma pessoa que não teve muito contato com esse cliente. E evitar profissionais que estiveram presentes na jornada. É isso que eu acabei de falar. Muito melhor se você conseguir pegar um colaborador que até o cliente nem conheça. Então a característica de um bom entrevistador é ser curioso, é praticar a escuta ativa. Aqui é muito difícil, porque não o interesse genuíno em si, isso para mim o interesse genuíno sempre foi muito fácil. Eu sempre realmente fui muito curioso e sempre quis saber o que a pessoa de fato sente, o que ela entende. Então isso para mim nunca foi o problema. O problema para mim era isso aqui, era não interromper o raciocínio. Muitas vezes você acha que a pessoa quer dizer certa coisa e você já vai interrompendo o raciocínio, já fala, então você está me dizendo que é isso, isso, isso. Então, não faça isso. Isso é um grande erro que você pode cometer. Não faça. Tenha a mente aberta. Tenta cavar questões que não estão aparentes. Quanto menos você sabe daquele produto e daquele serviço, mais você vai ter essa mente aberta e mais você vai ser curioso, mais você vai cavucar. Essa é a grande vantagem do consultor. O consultor ele tem essa mente aberta, ele tem essa curiosidade, porque ele acaba sabendo um pouco do serviço e ele quer saber mais sobre aquela empresa. Mas tente fazer o papel do consultor, tente pensar como se você não entendesse sobre o seu negócio, como se você quisesse, de fato, montar um negócio novo, fundar uma coisa nova. Então tenha mais curiosidade, tenha menos preconceito, tenha menos interesse envolvido naquele processo. E aqui vão algumas dicas para vocês. Prepare-se com antecedência, consiga informações básicas previamente, as redes sociais podem ajudar bastante. Você vai entrevistar um cliente, procure saber o nome do cliente inteiro, se aquilo for relevante para a sua entrevista, se ele tem filho, se não tem filho, se é casado, se é solteiro, enfim, se você está, por exemplo, fazendo num consultório médico, qual é o histórico que ele teve. Tenta fazer um pouco desse dever de casa. Chega sabendo um pouco mais da pessoa que você vai entrevistar. Não tenha um questionário, tenha pontos-chave. Então, aquilo que eu falei, não coloca questões numa folha de papel, mas tenha pontos-chave que você sabe que você tem. Não pode terminar aquela entrevista sem identificar aqueles pontos-chave. E vá conduzindo a entrevista, vai conduzindo a conversa baseada naqueles pontos-chave. Use um caderno para anotar os pontos principais e use esses pontos como gancho. Então, na verdade, você não vai ficar anotando a entrevista em si, mas conforme a pessoa vai falando, até para você não interromper ela, vai anotando os pontos principais
E aí, naqueles pontos principais, vai usando como gancho para fazer as próximas perguntas, se aquelas perguntas forem relevantes aos seus pontos principais. Lembra que você está trocando com essa pessoa o maior ativo que essa pessoa tem, que é o tempo dela. Então, assim, você não pode levar uma entrevista 2 horas, 3 horas, 4 horas. Uma entrevista, eu acho que o tempo legal de uma entrevista é meia hora. Meia hora até para a pessoa sair desse modo defesa, que eu acho que demora uns 10 minutos, uns 8 minutos para a pessoa, de fato, relaxar. Mas tenta não alongar muito não, porque essa pessoa está te dando o tempo dela. Não use perguntas com porquê, use como. Então, se você vai perguntar para uma pessoa, por que você escolheu tal serviço? Não faça essa pergunta. Você percebe que essa pergunta com porquê é muito forte? Por que você comprou tal celular? Isso é muito forte. Então, como foi o processo de escolha do celular tal? Então, é diferente. Como você fez para escolher tal serviço? O como ele é mais suave do que o porquê. Volte ao nome da pessoa durante a entrevista. Aqui eu acho muito legal, como você fez aquela tarefa anteriormente de saber, de entender a pessoa, então volte ao nome dela, volte ao nome da esposa, do marido dela durante a entrevista, se aquilo for necessário. Como eu falei anteriormente, grave a entrevista. Isso vai te dar maior liberdade, sempre peça permissão, teste as ferramentas antes, isso é muito importante. Então, se você tem um gravador, teste o gravador. Se você vai gravar com celular, teste gravar com celular antes. Tenta colocar o celular em modo avião. Eu já cometi esse erro algumas vezes. Eu estava entrevistando a pessoa, de repente entra uma ligação, acaba com a sua entrevista. Então, tenha um parceiro. Se você puder, tenha um parceiro, que é uma pessoa que vai trazer um outro ponto de vista para aquela entrevista. A pessoa só vai ficar escutando, ela não pode falar, só pode ter um entrevistador, mas ela pode trazer um outro ponto de vista. Discuta assim que terminar a entrevista. Então, terminou a entrevista, já sente com seu parceiro, já tenta discutir o que vocês acharam daquela entrevista, que isso vai ajudar, vai enriquecer bastante o processo. Lembre sempre de apresentar o seu parceiro, se você tiver. E cuidado com as palavras genéricas e jargões. Por exemplo, performance não significa nada objetivamente. Então, eu comprei esse celular porque ele tinha a melhor performance. O que é performance? O que é melhor performance? Mais rapidez? Como que você percebe essa rapidez? É na hora de abrir um aplicativo e fechar? É na hora de ligar e desligar? O que é rapidez para você? Então, pós a entrevista, escute atentamente as gravações. Procure por padrões, tente entender quais são os padrões que aparecem nas entrevistas. Divida esses padrões diferentes por segmentos de clientes diferentes, aqueles 3, 4, 2 segmentos de cliente. Use as necessidades para isso. Baixe o material complementar, que o link vai estar aqui embaixo. É uma jornada que eu construí em Excel, que vai ajudar você a compilar esses dados lá no Excel. Enfim, você pode levar também para o Google essa planilha e preencher por lá. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Vai ser um prazer responder essas dúvidas para vocês. E a gente vai usar essas informações. Assim que você construir essa jornada, você vai perceber que você vai conseguir usar essas informações tanto na parte de serviço para construir novos e melhores serviços, quanto na parte de venda para entender como é que esse cliente quer ser comunicado desses serviços, o que para ele é importante, o que não é importante, quem são as pessoas que decidem, que ajudam ele a decidir no processo de compra. Então essas informações vão ser muito importantes para a gente fazer as próximas etapas. Tá bom? É isso, o trabalho de conhecer o seu cliente é árduo e constante, mas é muito mais gratificante do que prestar serviço e vender para quem você não conhece. E como você está nos conhecendo cada vez mais, conhecendo o método CSV cada vez mais, aproveita, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Se você não segue a gente lá no Instagram, começa a seguir agora, Método CSV. No Facebook eu também estou como Método CSV.
É só seguir lá e ajuda bastante tanto o comentário de vocês quanto a indicação para os amigos que são empresários e empreendedores ou pessoas que simplesmente gostem desse assunto. Até o próximo vídeo.